Sejam todos muito bem-vindos a mais um treinamento em CRM. Esse treinamento de hoje, promete ser um dos melhores treinamentos que você já viu sobre CRM. Temos hoje dois grandes convidados aqui, o Melk Dourado, um dos maiores empresários vida real que a gente tem na atualidade, e temos aqui a Maria Monese, uma das maiores especialistas em brand corporativo, brand pessoal e empresarial. Então, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, obrigada pela compreensão, pela demora aqui, expectativa do conteúdo. Meu nome é Maria Monese, eu falo sobre branding e posicionamento e, basicamente, hoje eu vim falar para vocês como criar uma marca forte e desejável. Minha formação, eu sou engenheira de produção, de formação, tenho pós-graduação, pode passar, Adriana. Tenho pós-graduação em Personal Branding e Influência Digital. Já atuei para mais de 35 empresas no Brasil e semanalmente escrevo uma coluna sobre branding para o Correio de Sergipe, o AJN1, onde eu divido um pouco sobre a minha visão de branding, principalmente o branding corporativo, o branding para as empresas. Caso vocês queiram me acompanhar no Instagram, tá aí o QR Code da minha rede. Pode passar, Dione? E eu vou começar falando sobre branding, um pouco da origem, porque é importante a gente compreender de onde surgiu esse termo, que nem branding não é uma palavra que está em português, mas ele surgiu desse verbo que é to brand, que é marcar, exatamente como esses ferros que até hoje são usados para marcar o gado, o verbo, to brand, veio dessa marcação, dessa atitude de deixar no gado um símbolo pelo qual pudesse reconhecer, de quem é o dono, a quem ele pertencia. E com o passar dos anos, o branding é conhecido como gestão de marca, o que em português a gente traduz como gestão de marca. Mas, pode passar, por favor? No início, ele era uma ferramenta, as marcas eram muito mais relacionadas às logos, às logomarcas, que informavam a procedência de um produto. Então, por exemplo, aí na imagem a gente tem uma lâmpada, que era uma lâmpada de uma época medieval, na qual a gente colocava um azeite dentro, acendia um pavio e ela iluminava. E era importante identificar a procedência desse objeto, porque já nessa época já existia plágio. Então, quando muitas pessoas falam que o branding não é só uma logo, é porque a logo ela traz muito da marca, mas ela é uma parte, uma fração da importância que as marcas têm. E com o passar dos anos, isso pode passar, Dilane, isso foi evoluindo, nosso comércio foi evoluindo, entramos na era industrial e começamos também a acrescentar nos produtos, como para divulgação, a funcionalidade. Então, mantendo aqui o raciocínio da lâmpada, a gente se preocupava muito com o produto em questão de potência, a luminosidade, qual ambiente seria, qual cor seria, mas tudo muito relacionado ali à função, de um objeto, de um produto, de um serviço. Nossa comunicação girava em torno disso. E ainda com a evolução da nossa comunicação, Guilherme, pode passar, a gente traz um aspecto emocional para a comunicação. Até mesmo uma lâmpada, que é um objeto, ela ganha um atributo emocional, para se comunicar. Aí hoje a gente tem essas lâmpadas que elas mudam de cor, cada cor tem uma conexão com um sentimento que ela pode trazer calma, pode te trazer energia, conforme a luz que está ali. Então, até para um produto que é uma commodity, hoje a gente comunica
de uma forma a trazer um aspecto emocional para esse produto, para essa marca. E aí, né, no geral, a gente consegue ver... Pode passar, Guilherme, por favor? Que a comunicação, né, a publicidade também acompanhou, né, essa evolução. Tanto que trago aqui a Omo, né, como exemplo. Antes a gente tinha essa característica funcional, né, o Omo lava mais branco, e com o passar dos anos ela ganha um aspecto completamente diferente, que até, né, pode ser contraditório, não sei, estranho, né? A gente pensar que uma marca de sabão em pó vai falar sobre sujeira, sobre se sujar. Então, traz esse aspecto de que se sujar faz bem, né? O sabão, ele está ali realmente para poupar o seu tempo, para que você viva mais, para que você possibilite que os seus filhos se desenvolvam. Então, veja como essa narrativa, ela traz totalmente um aspecto novo, né? Para se conectar com o consumidor. Pode passar, por favor. E aí eu pergunto para vocês, né, o que é marca? Porque eu trouxe ali que ela veio evoluindo, ela saiu de um aspecto de simplesmente a gente entender que de onde vem e depois as funcionalidades, e agora eu estou falando sobre aspectos emocionais, mas o que de fato é marca, né? Eu falei também que é muito mais do que uma logomarca, mas, na verdade, ela é um elemento, ou vários elementos, ou até mesmo uma fração de um elemento que nos capacite a identificar um produto, um serviço, uma pessoa, até uma pessoa, a gente consegue identificar com às vezes, uma simples palavra, né? Às vezes a gente vê um amigo, e esse amigo, uma palavra pode nos lembrar uma pessoa, uma roupa na vitrine pode fazer com que a gente pense em uma pessoa pelo estilo dela. Enfim, isso é marca também, né? E quando eu trago para a marca, por essa fração, eu trago, por exemplo, pode passar, um aspecto pequeno de marca que é cor, né? E como o Nubank, por exemplo, se apropriou desse roxo, no meio de outros concorrentes que usavam cores primárias para se comunicar, para trazer ali uma propriedade para a marca deles, né? Tanto que esse cartão hoje ele é identificado como roxinho, né? Carinhosamente. E quando a gente vê, às vezes, a comunicação tão, né, tão proprietária do Nubank, a gente logo identifica a marca por essa fração. Pode passar. E também, né, como o Nubank, outra marca que a cor também é muito importante, como produto, eu trago aqui a Heinz, que teve um caso, esse caso não é do Brasil, está em outro país da Europa, que eles fizeram a silhueta da imagem que vem ali, né, do Heinz, do adesivo, com a cor com a cor do produto, para que, não sei se vocês já foram em locais assim que, né, o dono troca o produto que está dentro do pote, né, põe um produto mais barato e mantém a embalagem. Isso acontecia muito nesse país, e a Heinz tomou como iniciativa fazer essa adaptação na embalagem para comprovar que o vermelho é tão proprietário da Heinz que ele não pode ser copiado. Então, esse aspecto também traz, né, a marca por um simples aspecto, a cor. Claro que a embalagem é muito proprietária, mas isso é muito característico do produto. E a gente pode pensar em sons. Se eu falar para vocês, plim, plim, vocês devem pensar, né, quem tem 30 a mais aqui, pode pensar na Globo. Se eu falar tudo vocês podem reconhecer como a Netflix. E eu não estou falando, né, inteiramente sobre a marca, estou trazendo um som e vocês identificam sobre o que eu estou falando. Por isso, porque as marcas elas têm essa capacidade de criar conexão emocional com as pessoas. E para que serve isso, na verdade? Né? Para que serve essa conexão emocional? Quando eu tenho um produto, eu tenho ali as funcionalidades que ele entrega, mas quando eu tenho uma marca, eu tenho um atributo pelo qual eu posso usar
para que o meu cliente se sinta como como pertencente ao meu mundo, né? Então, eu trago ali uns exemplos de como a marca pode ajudar a nossa comunicação não verbal. Pode passar, por favor, Julião? E aí, trazendo 2 computadores, né? Como comunicação não verbal, vamos supor que eu, Maria, queira passar uma imagem de pessoa antenada, conectada, descolada. Qual dos 2 computadores eu deveria escolher? Põe no chat aqui para mim, por favor. O primeiro ou o segundo? Com certeza. E por que, pessoal, isso acontece? Porque a marca, ela tem essa capacidade de emprestar para mim um atributo. Apenas de eu carregar um computador, você pode pensar que eu sou mais atualizado ou não. Passa aí, por favor, novamente, Guilherme. Da mesma maneira, um óculos ali, ó, tem ali um óculos comum e um óculos da Prada, né, que é o segundo. Se eu quisesse passar uma imagem de status, qual dos 2 eu deveria escolher? Não é mesmo? Então, vejam como a marca, ela entrega para a gente algumas características. Eu não estou falando só de status, eu não estou falando só de luxo, eu estou falando de capacidade de entregar para mim algo pelo mundo que eu quero pertencer também. Se eu quero ser mais aventureira, poderia comprar um carro da Jeep e me sentir representada por essa marca. Se eu fosse uma pessoa que tenha valores ambientais, eu poderia consumir marcas que demonstrem isso. E da mesma maneira, né, para todos os produtos e para todos os serviços em geral, a gente consegue identificar que a marca também é interessante. Às vezes você é um serviço, né? Você tem ali você é prestador de serviço, vamos falar assim que é um serviço, vou colocar aqui aspas, chato, né? É um contador, é um advogado, é uma coisa mais séria, mas né, para você gerar diferenciação de percepção de valor, você tem que ter um aspecto emocional, confiança, segurança, credibilidade, né? Então, todo esse aspecto visual da marca, ele também está relacionado né, com o que você pode trazer dos atributos para a sua marca, para ser percebido de uma maneira com a qual você deseja. Então, pode passar, por favor, Juliana? Aqui, o jogo é você fazer um contrabalanço na mente do seu cliente sobre valor e emoção, né? Então, vamos pensar ali naqueles 2 computadores lá do começo. Vamos supor que o primeiro fosse um computador que a Apple, na linha de produção, ele se passou. Ele simplesmente esqueceu de imprimir a logo na capa do notebook, do MacBook. Será que aquele computador teria o mesmo valor? Mesmo ele tendo os mesmos atributos, a mesma característica, não foi do mesmo lote, mas, né, foi fabricado no mesmo local. E se a gente sabe que não, a gente sabe que os selos, né, as marcas, as empresas, elas trazem isso. Da mesma maneira, é o que você precisa se conscientizar de que existe um atributo, né, um adjetivo, algo que você pode entregar para o seu cliente para que você seja percebido com mais valor por ele. E aí pode passar, Juliana, é fazer essa jogada. Esse atributo tem que ser mais desejável do que o próprio valor. Então, se você entrega credibilidade, se você entrega reputação, se você entrega confiança, você chega e consegue disputar no mercado com essa percepção de valor aumentada, né? Não é só ali os aspectos funcionais da tua marca, não é
só quantos anos de mercado você tem, é como você comunica isso, é como você tangibiliza isso para o seu cliente. Então, a pergunta que eu deixo hoje é: qual é a emoção que a sua marca vende? Sobre esse aspecto que eu gostaria que vocês refletissem hoje à noite. E aí, né, se a gente observa no mercado, pode passar, Juliane, por favor? Imagine aí que todos esses objetos que eu coloco na tela, você poderia chegar no balcão de uma farmácia e pedir por um gilete, não é mesmo? A gente poderia facilmente, a gente às vezes não vai falar, eu quero um Presto Barba, eu quero uma lâmina de barbear. Muitas vezes a gente consegue se comunicar falando que é apenas um gilete. Por que isso? Gillette é uma marca, não é um objeto, né? Mas essa empresa, ela teve a capacidade de se tornar dona de uma categoria. Então, imagina como é para a concorrência entrar no mercado e derrubar essa marca. É muito difícil, porque ela já ganhou a mente do cliente. Então, como seria bom se a gente pudesse ser reconhecido na nossa categoria, né, como Gillette, como seria bom, aí Juarez colocou Xerox, exatamente, como é que você entra, você quer uma máquina de copiador, todo mundo tem Xerox na cabeça, é muito mais fácil induzir o comprador a tomar uma decisão. Da mesma maneira, o Tupperware, né, da mesma maneira, Omo mesmo, se tornou também sinônimo da categoria. E isso traz uma barreira para o mercado, né? Porque para o mercado, para você entrar na mente do seu consumidor, você gasta muito mais energia, né? E aí eu pergunto aí, o que é marca forte? Se eu falar fast food, que marca que vem na cabeça de vocês? Se eu falar refrigerante, se eu falar cafeteria, né? Se eu falar um streaming de filmes, pode passar, Dileone. Eu tenho certeza que a maioria de vocês deve ter imaginado essas marcas que estão aparecendo aí. Essas marcas se consolidaram como líderes, né? Você pode até não achar que o melhor café é o do Starbucks, você pode até achar que o melhor fast food não é do McDonald's, e pode até ter pensado em outra marca, mas majoritariamente as pessoas pensam nessa. Por quê? Elas são as líderes do mercado. E pensando nisso, pode passar, por favor? Al Rice e Jack True, eles escreveram um livro na década de 70, na verdade foi um artigo que depois virou um livro, que é Posicionamento. Não está aparecendo aí o livro, não sei porquê, gente, mas era para aparecer aí a capa do livro. Pode voltar, por favor, Juliana. Depois vocês pesquisem Posicionamento, é um livro denso, tá? Mas é um livro que eu vou trazer as ideias mais interessantes desse livro aqui agora. É que se você não é o primeiro a ocupar um espaço na mente do seu consumidor, quando se falar na sua categoria, então você tem um problema de posicionamento. Se você é contador em Aracaju e você não for o primeiro a ser lembrado pelo seu cliente, você tem um problema de posicionamento. Se você for um advogado tributarista em Aracaju e você não tem a mente do seu cliente, você tem um problema de posicionamento. Quem é casado aqui? Quem é casado, manda uma reação aqui para mim, por favor. Para não ficar falando sozinha. Aí, Juarez casado. Aí, Aleph casado. Gente, é importante ou não é chegar primeiro na mente da esposa? Não é? Claro que é. É o primeiro lugar que vale a pena. É o primeiro lugar que as pessoas, né, lutam por ele. Então, imagina, né, que quem foi a segunda pessoa a pisar na América? Ninguém sabe. Quem foi o primeiro? Todo mundo sabe. Então, assim, o que acontece é que esse primeiro a chegar, ele tem uma vantagem muito grande. E não basta você ser bom, você ser inovador, você tem que ter um produto excelente, você precisa garantir que a sua marca seja lembrada primeiro. Então, o segredo para um posicionamento inteligente, né, eficiente, ele está no local que você ocupa na mente do seu cliente. Eles dão um exemplo ali como se a mente do cliente fosse
um monte de gavetinha que a gente guardasse informações e marcas, né? Então, para você ter sucesso, né, em posicionamento, você não pode ignorar a posição dos seus concorrentes. Você tem que reconhecer os líderes da categoria. Por quê? Porque não adianta você lutar diretamente contra eles. Eles já se estabeleceram como líderes. O que você tem que fazer? Você tem que ir por trás, você tem que contornar, nunca ir de frente, tá? Aí pode passar, Juliana. Mas, Maria, como que eu faço isso? Eu vou explicar para vocês 4 formas de fazer isso. Então, vamos lá, posicionamento, só para fixar, é o espaço que você ocupa na mente do cliente. Eu trago aqui um arquivo para que vocês associem isso. Vamos supor que cada uma dessas gavetas seja a categoria que você está, o nicho de mercado que você está, né? Então, tá ali segmento de dentista, vamos lá, pediatra, vamos supor que não sei de qual nicho vocês estão aqui, né, de onde vocês vêm, mas imagine que cada uma dessas gavetinhas é um nicho. Pode passar, Diana. Então, existem 4 maneiras da gente vencer o posicionamento. Ou você cria uma nova gaveta, que é a primeira estratégia. E o que seria uma nova gaveta? Eu trago aqui um exemplo. A Miller Lite, que é essa cerveja que é comercializada nos Estados Unidos, ela criou uma nova categoria de cervejas. Quando as cervejas eram vistas como cerveja amarga, cerveja de macho, né? Não tem aquilo? Cerveja um símbolo masculino. Quando a Miller vem e entra no mercado, ela era considerada fraca, tinha um gosto fraco, mas ela se apropriou desse gosto fraco para se posicionar como menos calórica e como menos empapuçado, vamos traduzir assim. E aí ele se denomina Miller Lite, se autodenomina Miller Lite. E depois o Light virou tantas outras coisas, né? Coca-Cola Light, requeijão Light, por essa associação de ter menos, ser menos algo, né? E a Miller, ela traz ali na comunicação dela astros do futebol americano tomando essa cerveja. Então, conserva na mente do consumidor que é uma bebida de macho, mas ela traz um aspecto que é um aspecto emocional. Cara, eu gosto de cerveja, não gosto de me sentir empapuçado, empanzinado, não quero isso, ou não quero ficar enorme, não quero, né, consumir tanta caloria. E super ok, porque são esportistas, né? São pessoas do esporte, então estão relacionados, né? Na mente do consumidor tem uma ligação, não é uma coisa absurda, né? E aí eles tomam o mercado americano. Uma outra estratégia é pegar uma gaveta mal ocupada. O Activia, ele é leite fermentado. Igual quem? O Yakult. Só que o Yakult se comunicava como um leite fermentado consumido por quem? Criança, né? Tanto é que eles até tentaram se posicionar depois com 50 a mais e assim, mas eles nunca usaram a propriedade do leite fermentado de fazer o quê? Contribuir para o funcionamento do intestino, né? E fazer o que o Activia colocou até uma setinha para baixo. Então, ele pega essa gaveta mal ocupada pela concorrência, pelo líder, e cria um produto que entrega algo inovador. Outra forma de fazer isso é essa pasta livre na categoria. E aqui eu trago o relógio Swatch, não sei se vocês conhecem, mas é um relógio que por muitos anos foi também líder de vendas, que ele traz um aspecto novo para a comunicação de relógio. Quanto relógio a gente só tinha na cabeça, que era tipo relógio suíço, ou com aquela fala correia de couro ou de metal, né, com aquele aspecto brilhante, né? Ele traz pega um atributo de um outro nicho, que é a moda, e insere na categoria relógio e faz com que você consuma o relógio como um item que combina com a tua roupa, que passa um ar de descolado, né, de atualizado. Enfim, ele pegou de uma outra categoria uma referência e traz para dele. Isso é uma possibilidade também de você ganhar mercado.
É você visualizar se, por exemplo, se você, vou chutar aqui, viu, gente, que vocês têm um escritório, que vocês tragam um aspecto de cafeteria para ter um ambiente, e isso agregue valor de alguma maneira para o seu cliente, de uma forma que não condene o que ele já tem na mente dele sobre a tua categoria. Tem que ficar muito atento a isso, porque assim, como o posicionamento ele mora na cabeça do cliente, ele mora na mente do cliente, ele não pode ser discrepante, tá? Com que o cliente, tudo que ele já conhece da sua categoria. Ele não pode trazer tanta informação que deixe aquele produto confuso, estranho, né? Eu vou dar mais um exemplo sobre isso depois. E oposição de marca é você pegar o líder do mercado e falar assim, tá vendo isso aqui? Eu sou contra. Nubank fez isso contra os bancos. Olha, eu sou contra asterisco, né? Eu sou um banco simples, eu sou um banco que fala direto com você. A Pepsi, ela faz isso com a Coca-Cola de certa forma, que ela fala assim, ela aceita que ela é a segunda, entende? Ela fala, não tem Coca-Cola, tem Pepsi, pode ser? Claro, pode ser Pepsi. Eu aceito ser a segunda, entende? E aí você pega uma galera que não gosta de Coca e você se estabelece como segundo. Tem um caso, contar rápido aqui, tem um caso de uma seguradora americana, chama Avis, e aí o slogan dela fala assim, nós somos o segundo da categoria, por que você deveria confiar em nós? Porque nós nos esforçamos mais. E eles ganham o mercado também avassalador com esse posicionamento de aceitar que são os segundos. Então, lembra daquilo que eu falei? Você não pode ignorar a posição do líder na mente do cliente. Você não pode dizer, né, se dizer o melhor, sendo que o cliente sabe que você não tá, não é o líder. Então, assim, você traz, né, o seu diferencial à tona, o que te torna realmente uma nova gaveta na mente do seu cliente. Pode passar, por favor, Juliane? E aqui eu trago rapidinho erros que eu vejo demais, assim, né, em questão de posicionamento. Primeiro, a inconsistência, né? Aqui eu trago um exemplo esdrúxulo, mas é assim, como se eu me posicionasse como uma marca premium e servisse água num copo plástico. Ou se eu me posicionasse como ecológica e servisse água num copo plástico. Entende que é inconsistente, que é discrepante? Então, você precisa analisar se todos os aspectos da sua marca estão coerentes. Eu falo que o posicionamento ele tem duas coisas muito fortes para a gente trabalhar, que é conteúdo e experiência. Se conteúdo e experiência estão alinhados com o seu posicionamento, você se fortalece. Bom, escolha de público. Escolher o público é abrir mão de um monte de gente. Entendeu? É uma decisão muito séria você se posicionar. Você realmente vai excluir um monte de oportunidades, mas você vai se estabelecer em uma e chegar primeiro na mente do seu cliente, nessa uma que você escolheu. A ruptura excessiva, a gente teve aí um rebranding da Jaguar, que trouxe uma comunicação muito diferente do que o consumidor Jaguar estava habituado, né, do local, do espaço que a Jaguar já ocupava na mente do cliente e acabou, né, trazendo uma aberração aí no mundo da publicidade, a ponto do Elon Musk perguntar num tweet se eles ainda vendiam carros, porque a propaganda ela era tão inovadora que nem trazia carro. E fica, né? Por que uma marca tão grande consegue fazer uma coisa que chama tanta atenção negativa para a marca, né? Mas isso está relacionado a posicionamento. Eles quiseram mudar o público e acabaram desagradando os que eles já tinham. Posicionamento leva tempo, não adianta você querer se estabelecer sem ter essa agilidade, sem ter esse tempo para entrar na mente do seu cliente. Ou então deixar sua comunicação muito complexa ou então omissa, né? Eu trago aqui um exemplo bom que é o Oxxo, não sei quem conhece essa marca de mini mercados em São Paulo, mas ela é muito boa, tanto que ela traz até no letreiro dela Oxxo, que é como se pronuncia O-X-X-O, né?
e ela tem ali entrega toda a característica de um mercadinho, né, de bairro pequeno, mas que tem tudo, uma comunicação muito assertiva. Pode passar, Adriano. Então, basicamente, é isso que eu falei. Para você ter um posicionamento bom, estabelecido, claro, você precisa alinhar conteúdo e experiência na mente do seu cliente. Eu trago 3 exemplos bons e rápidos aqui para que vocês consolidem esse aspecto, né, de posicionamento, conteúdo e experiência. Pode passar, por favor. A Farm, uma loja de varejo, né, do universo feminino, que tem uma identidade visual muito proprietária, muito, né, que chama a atenção aí das mulheres, que tem esse astral de mulher carioca, né, de garota carioca, de brasilidade, e ela traz isso em todas as comunicações, nas cores, no Instagram, numa playlist de música que ela oferece para as clientes. Então, é esse alinhamento de conteúdo e experiência, até mesmo as palavras que eles usam na comunicação, né, da publicidade, por exemplo, ali, corre que o tempo voa, né? Não é corre que está acabando, é o tempo voa, é uma coisa fluida. Então, essa escolha de palavras está contemplada nesse alinhamento. Pode passar, Juliana, por favor. Quando você analisa, por exemplo, uma categoria tipo serviço, né, a Smart Fit ela quis se consolidar no mercado como uma empresa que entrega uma musculação de qualidade, né, uma academia de qualidade a um preço acessível. Então, ela faz de tudo para que você reconheça isso, né, dentro da academia, desde das paletas de cores, né, desde do design, da iluminação, quando, né, você passa por uma Smart Fit, facilmente você reconhece que é uma academia moderna, mas ela é acessível. Então, eles conseguiram, né, estruturar esse conteúdo, essa experiência, para ser, assim, quando a gente pensa em academia acessível, eles já tomam logo nossa mente. Pode passar, por favor, Juliana. E só para que fique claro como é importante o branding para qualquer tipo de comunicação, eu trago aqui o exemplo da TOTS. A gente está falando aqui, né, nessa live da Davos, que é um CRM também, mas olha como até para esse segmento é importante ter uma comunicação assertiva, clara, bem posicionada. Esse print que eu tirei é de dentro do site da TOTS. Eles têm um guia de comunicação, de como a marca deve ser usada, como é a comunicação deles, né? Eles falam que é jovem, é leve, ao mesmo tempo eles narram quais são os aspectos que as pessoas que comunicam TOTS, eles têm que destacar, né, dentro da comunicação interna, dentro do setor de vendas, enfim, eles têm essa preocupação para manter esse alinhamento para que o consumidor perceba a TOTS como eles querem. O branding, no fim do dia, é isso, é você alinhar a percepção, né? Você não consegue... o branding, ele se diferencia do marketing justamente aí. O marketing, ele é o que eu falo sobre mim. Oi, pessoal, eu sou Maria Monese, eu sou assessora de branding, e o que, na verdade, o branding é o jeito que vocês me reconhecem. É o que de Leones fala sobre a Maria. Isso é branding. Então, quando eu consigo emitir, né, essas informações de modo que eu consiga alinhar a minha comunicação da maneira com que eu quero ser percebido pelo meu cliente, aí sim eu estou fazendo uma gestão de marca que está sendo eficiente. Pode passar, Gina. Então é isso que eu falei, branding é sempre sobre percepção. É como você quer ser reconhecido pelo mercado. Pode passar. Para encerrar, trago aqui 5 pontos para você levar com você hoje dessa live. Primeiro que branding é isso, branding é percepção. Posicionamento constrói uma marca forte. E é através dele que você vai conquistar um espaço na mente do seu cliente.
A experiência e o conteúdo forjam uma marca bem posicionada. A marca entrega um atributo pelo qual o seu cliente quer ser percebido. E você não pode ignorar a posição de um concorrente. Bom, e chegando ao fim da minha apresentação, queria agradecer o Gileones e deixar aqui o meu Instagram e também a minha coluna que sai todas as quintas no AJN1. Bom, pessoal, parabéns, Maria, pela apresentação. Muito obrigado por compartilhar esse conhecimento riquíssimo aí nos dias de hoje. Se alguém tiver alguma pergunta, tá, pessoal? Vou abrir aqui para 3 pessoas, para que a gente possa já estar chamando o Melk aí. Quem tiver alguma pergunta, clica no íconezinho da Obrigada, mãozinha. Elpidio. Você é suspeito para falar. Nosso colega é o Carlos Elpidio aí, grande parceiro. Bom, se ninguém tiver uma pergunta, eu vou perguntar aqui, tá? Alguém vai fazer a pergunta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, ninguém? Então vamos lá. Então vamos lá. Oi, Fernanda. A Fernanda abriu aí o áudio? Isso. Você vai falar sobre o CRM agora, né? Isso. É porque eu tenho um colega que está interessado em um CRM. Gostaria de saber se ele pode participar da reunião. Pode sim, pode compartilhar aí Posso o enviar link da sala. ele? Pode sim, Tá bom, tá? então eu vou compartilhar agora. Obrigada. Compartilha aí. Maria, a minha pergunta é justamente essa, né? Nos dias de hoje, tá? A gente fala muito sobre venda, sobre marketing, sobre CRM, e de 0 a 10, né, o quanto você enxerga que o brand é importante aí para um bom relacionamento com o seu cliente, tá? De 0 a 10, qual a nota e o porquê? O branding, a gente tende a pensar que ele é um aspecto supérfluo, né? Porque marca, a gente acha que é supérflua, mas eu diria que 10 se você envia uma proposta comercial para o seu cliente. Porque dentro dessa proposta comercial você entrega o seu posicionamento. Então, parece besta, mas né, até o jeito que você escreve ali, se ele não é pensado, se você não apresenta o seu produto da maneira correta, você não posiciona ele na mente do seu cliente. Então, as pessoas muitas vezes me perguntam, mas eu sou B2B, né? Será que isso é relevante para mim? Se você tem que convencer alguém, se você precisa modificar a percepção de alguém, o branding é 100% importante para você. Desde a forma como você se apresenta até as palavras que estão escritas dentro de uma proposta comercial. Então, eu sempre tendo a dizer que é claro que você não vai usar todas as ferramentas que o branding te permite, como você faria num varejo, como você faria até mesmo num serviço, né, comum, mas os aspectos, né, que conservam a percepção de um cliente, né, que moldam a percepção de um cliente, eles estão presentes em qualquer interação, a não ser que você faça licitação, pregão, você nem vê a cara de ninguém, você só manda a proposta para ser aprovada. Ainda assim, ainda tenho minhas dúvidas se uma proposta bem apresentada não levaria, né, se não for só aspecto preço, né, considerada numa licitação. Mas mesmo assim, se esse não é o teu mercado, se você precisa convencer alguém, a resposta é 10. Maravilha, Maria. Bom, mais uma vez, muito obrigado, Maria, por sua participação, tá? Acredito que foi bem esclarecedor, aí o seu conteúdo riquíssimo. Quem quiser seguir a Maria, né? Tá lá os contatos dela, depois podem pedir aqui também no privado, que eu compartilho. E é isso, tá bom? Muito obrigado mesmo e até o próximo.